Olá a todos, estou aqui de volta e hoje eu vou falar sobre o Galaxy Watch 4 e como ele tem ajudado tanto no meu dia a dia, nas minhas tarefas diárias. Se você não é inscrito no canal, eu peço encarecidamente que você se inscreva aqui embaixo, curta, compartilhe, que isso ajuda muito no crescimento do canal aqui. Primeiramente, o que difere tanto um smartwatch, seja da Samsung ou da Apple, dos outros demais smartwatches? São muitos poucos, na verdade, os smartwatches que cumprem essa proposta de ser um smartwatch. A grande maioria são, na verdade, pulseiras que cumprem aquela proposta básica de contabilizar seus passos, batimentos cardíacos, um espelhamento das notificações do seu celular, mas nada que vá muito além disso. Então o grande diferencial que fica por conta da Apple, Samsung ou a Google, que lançou também, tem o Pixel Watch. Esses smartwatches propriamente dito possuem um Android, sistema Android rodando ali dentro, sabe? É como um mini celular. Você consegue encontrar a Play Store e a partir dali baixar aplicativos que são próprios desse sistema. No caso da Apple, o iOS, é claro. Mas todos eles com um sistema operacional ali rodando. E também não há necessariamente apenas um espelhamento das notificações do seu celular. É um mini celular ali rodando sozinho. Por exemplo, mais recentemente foi lançada uma versão do WhatsApp oficial. Então você consegue entrar nesse aplicativo pelo smartwatch aqui e a partir dele você consegue gerenciar suas notificações, abrir suas conversas, conversar ativamente ali. Não é apenas aquele espelhamento onde você vê uma notificação e você tem umas respostas prontas, como geralmente é, sabe? Na maioria delas é assim, você recebe essa notificação e tem várias respostas prontas, como sim, não, ok, boa noite, bom dia, obrigado, entre em contato com você mais tarde. E anteriormente, essa versão lançada do WhatsApp, você não conseguia simplesmente enviar uma mensagem do nada para uma pessoa. Ela precisava te enviar uma mensagem e então você poderia responder. Embora fosse possível você responder essas mensagens ativamente, isso fazia com que você perdesse muita autonomia. Se você quisesse se comunicar com alguém na rua, por exemplo, você tinha que pegar o celular e enviar a mensagem. E isso dá uma possibilidade enorme, vasta, né? Porque ainda mais agora, recentemente, com a Samsung encabeçando esse mercado, ela meio que força a Google, como ela fez com os tablets, a pressionar os desenvolvedores a produzir mais aplicativos e mais funcionalidades para esse nicho. Além dessa autonomia que você possui no caso de não apenas espelhar, né, as suas notificações, e você ter aplicativos, você consegue realizar chamadas, atender chamadas, conversar. Eles possuem caixas de som mesmo, você consegue ouvir, atender um telefone daqui, diferentemente das pulseiras, onde você só confirmava que você atendeu aquela chamada ou não, e poderia enviar uma mensagem pronta já. Diferentemente disso, no Galaxy Watch você consegue atender a chamada sozinho com ele. Você nem precisa pegar no seu celular, você consegue ouvir a voz da pessoa, você consegue falar com ela dali. Um outro exemplo também é o Spotify, que você consegue ouvir suas músicas a partir do relógio, a partir das suas mídias também inseridas no relógio. Você consegue transferir mídias, arquivos de áudio, fotos para o seu relógio e visualizar, escutar eles a partir dele. Eles também são equipados com a Bixby, que é a inteligência artificial da Samsung, ou você pode instalar também a Google Assistant, que no caso foi o que eu fiz no meu, e dessa forma você acaba tendo uma Google Nest no seu próprio pulso, sabe? Você consegue gerenciar lembretes, que é uma coisa que eu faço muito, que eu sou esquecido, além da comodidade, né, dela estar no seu pulso, né? Me lembre daqui a 5 minutos de comprar pão. Vou enviar uma notificação para você com a tarefa ou lembrete às 11 horas da manhã. Tipo, é muito prático, você acaba tendo um assistente no seu pulso. Mais recentemente também passou a ser possível instalar o Google Home, e você consegue controlar seus dispositivos inteligentes a partir do relógio também, facilitando ainda mais. Um grande diferencial para o Galaxy Watch 4, Apple Watch ou as versões da Google é o foco em saúde desses relógios, sabe? Fugindo daquela coisa já bem manjada de contabilizador de passos, medidor de estresse, batimentos cardíacos, vai bem além disso, sabe? A partir do Galaxy Watch 4, por exemplo, você consegue fazer eletrocardiograma, sabe? Então as funções vão muito além daquelas básicas.
Ele tem um sistema de segurança contra quedas também que é fantástico, principalmente para pessoas idosas. Dar um relógio desse aqui para uma avó ou uma mãe sua já com idade avançada é uma coisa bastante interessante. Ele detecta quedas e envia mensagens com a localização da pessoa para os 3 contatos de emergência que você configura previamente no aplicativo. Se você é uma pessoa muito aventureira, que faz trilhas em lugares inóspitos, por exemplo, e você fica inconsciente em um desses lugares, ele detecta isso e envia essas informações com a sua localização para os seus contatos de emergência e para paramédicos, algo do tipo. Você consegue configurar, por exemplo, para exibir na tela, tanto do celular quanto do smartwatch, suas informações de saúde. Tudo que você configurar previamente ali vai ser mostrado naquela tela e vai servir de informação para os paramédicos quando chegarem, sabe? Se você é diabético, se você tem alergia a algum medicamento. Tem uma matéria, inclusive, que se eu conseguir eu vou deixar no link abaixo, de um exemplo de como um smartwatch salvou a vida de uma pessoa lá nos Estados Unidos. As funcionalidades são tantas que eu passei a dar mais valor ao meu smartwatch do que ao meu próprio celular, porque ele faz mais por mim do que o meu celular. Essa é a verdade. Você tem um navegador dentro dele, você consegue acessar redes sociais pelo navegador. É limitado? É, porque a telinha, né, ela é pequena e tal, não é o ideal, mas você consegue. Você consegue acessar o YouTube, assistir vídeos. Tem vários vídeos na internet aí do pessoal colocando Netflix, por exemplo, sabe? Fazendo um monte de gambiarra possível, porque tem um Android rodando ali, sabe? Limitado, mas tem. A grande limitação do Galaxy Watch 4, desde o lançamento, foi a bateria. Uma coisa que as pessoas precisam entender é que, diferentemente dessas outras pulseiras vendidas por aí, que duram 7 dias, às vezes mais que isso, eu já tive uma Galaxy Fit, por exemplo, que durava 8, 9 dias no meu pulso. Diferentemente delas, cara, isso aqui é um mini celular, sabe, com processamento muito maior, com funcionalidades vastas, então demanda muita bateria, muito mais do que nessas pulseiras. O meu chega a durar comigo 1 dia e meio a 2 dias no meu pulso. O que eu faço para não ter que ficar carregando, que o tempo dele é 1h40 para carregar, é simplesmente vou tomar banho, tiro do pulso, coloco na base carregadora que fica na minha mesa. Com essas pequenas cargas, uns 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite, ele vai durando mais. Aí de manhã, quando eu levanto, eu costumo colocar ele para carregar e carrega uns 40 minutinhos, 50 no máximo. E assim ele dura mais no meu pulso. Para quem vende Apple Watch, não faz sentido criticar a bateria dele, porque é comum, por exemplo, nas versões anteriores, por exemplo, você colocava para carregar à noite. Ele nem fazia a função dele de te monitorar o seu sono. Ele também é capaz de medir a oxigenação no seu sangue, inclusive enquanto você dorme, que é muito importante. Mano, ele é capaz de monitorar o seu ronco. Para essa função específica, você tem que deixar o seu celular perto de você e ele vai gravar esses roncos e enviar para o relógio. Uma coisa fantástica que ele consegue fazer é bioimpedância. Para essa funcionalidade, o ideal é que seja feita de manhã, antes da sua primeira refeição, em jejum ainda, depois da sua primeira urina. O ideal é tirar qualquer acessório metálico, você tem que estar despido e você posiciona os seus dedos aqui, nesses 2 botões, e fecha tipo esse circuito no seu corpo. Ele vai enviar uma descarga leve pelo seu corpo, imperceptível, e a partir da diferença de condução nos tecidos do seu corpo, né, músculos, gordura, ou a água também que está presente ali, ele vai ter noção de quanto tem de cada um deles e vai te informar quanto você tem de massa muscular, quanto você tem de gordura no seu corpo, o quanto de água. Inclusive essa informação é utilizada quando você vai correr, por exemplo. Você faz uma corrida e após a corrida ele te informa quanto de água você perdeu e quanto de água então você tem que repor após esse exercício intenso. Você consegue fazer um acompanhamento total ali, sabe? Ver a sua evolução, por exemplo, se você, assim como eu, faz academia, exercícios, você consegue ver o quanto de massa muscular você ganhou, o quanto de gordura você perdeu ou manteve ao longo do tempo. Ele carrega a partir de indução, então ele vem com um carregadorzinho com uma base, na qual você posiciona ele em cima e carrega. Se você puder, no caso também, você pode comprar uma dessas bases carregadoras. A Samsung vende uma, por exemplo, também, onde você consegue carregar o seu celular e o relógio ao mesmo tempo, por exemplo, ou o fone e o relógio. Se você possui um celular mais recente, como eu, que possui um Z Flip, ele consegue carregar também o relógio na traseira. Aquele compartilhamento de bateria, você simplesmente posiciona ele na traseira e ele vai carregar o seu relógio, ou fone, ou tanto faz.
Ele é vendido em tamanhos diferentes. Eu peguei a versão de 44mm, que é uma maiorzinha. Mas se o seu pulso é mais fino ou menor, você pode comprar a menor, que é de 40mm, e é mais barata, inclusive. Quando eu comprei pelo preço de R$ 1.400, e peguei na promoção, inclusive, que ele estava mais caro que isso. Hoje ele está bem mais acessível, você encontra ele por preços a partir de R$800, R$900, e vale muito a pena. Para mim, muito mais do que um celular. Hoje, por exemplo, se eu ficasse sem celular, eu consigo ficar um tempo sem ele, eu tenho meu computador, eu tenho um tablet que me resolve. Agora, sem meu smartwatch, eu não consigo ficar mais, porque você passa a ser dependente dele, sabe, no seu dia a dia. São tantas funcionalidades ali que você consegue extrair dele, que você se torna meio que dependente. E não é nem bobeira, nem mentira, porque quando eu troquei da Galaxy Fit pro smartwatch, eu ficava botando o dedo assim no pulso, assim, esperando pra aplicar, porque parece que se torna uma parte do seu corpo. Eu cheguei a colocar um relógio analógico da minha mãe para poder sanar, né, aquela necessidade que tava alguma coisa faltando aqui no meu pulso. A principal diferença entre ele e o Galaxy Watch 5 é a bateria, que veio com um aumento, né, significativo e conseguiu aumentar essa autonomia do dispositivo. Para mim não faz muita diferença ainda hoje, né? Eu pretendo fazer esse upgrade só quando vier o Galaxy Watch 6, se ele vier com uma funcionalidade mais interessante. É muito fácil já hoje você achar na internet, por exemplo, película para ele, nos tamanhos diferenciados. E eu comprei também essa case que envolve ele ao redor. E ela protege também as laterais, que é importante porque é um relógio, né? Fica no seu pulso e você bate nos lugares, é normal acontecer. Se com o celular já é comum a gente bater, esbarrar, arranhar, quem dirá uma coisa assim do tipo, né? Uma coisa também que é excelente, tanto para ele, né, quanto até nas outras pulseirinhas que você encontra mais baratas, é a possibilidade de você ter um despertador no seu pulso tranquilo, sem aquele barulho todo. Se você divide espaço com alguém, com sua esposa, marido, divide quarto, ou simplesmente não quer acordar naquela euforia toda, né, daquele barulho chato, é bem mais tranquilo para acordar. Você não acorda na base do susto, né? É péssimo. Uma coisa que não necessariamente você precisa de ter um smartwatch para usar, mas, por exemplo, o aplicativo do Samsung Health, ele é muito completo, muito completo. Ali você consegue encontrar informações de tudo, sim. E, por exemplo, para montar dieta, sabe? Você pode adicionar pelo relógio também. Você pode, por exemplo, ir adicionando suas refeições ao longo do dia, e ele ali já monta tudo com as calorias, informações nutricionais, você sabe o quanto de que você está ingerindo, e ele te fala o que está faltando. Então, um acompanhamento total. Tem acompanhamento do ciclo menstrual para as meninas, tem o seu nível de estresse, inclusive tem muitos programas lá de relaxamento e meditação para te ajudar. Uma outra coisa que faz valer a pena também é o ecossistema também, né, da Samsung. Então, conforme você tem um dispositivo ou outro, eles conversam melhor entre si, sabe? Aí você compra um celular, aí você compra um fone e vê que eles têm uma conectividade muito boa. Aí o relógio se conecta muito bem com eles. Você consegue usar o seu fone sozinho, por exemplo, se você tem um Galaxy Buds. Ou imagino até que outros também. Você consegue né, conectar ele com o relógio e você consegue ouvir música sozinho nele, por exemplo. Você pode sair na rua e caminhar, escutar suas músicas sem o celular, por exemplo. Tem uma versão que é um pouquinho mais cara, que é a LTE, que você consegue com ela ter acesso a dados móveis, né? Você não depende necessariamente de uma conexão Wi-Fi para utilizar ele. Apesar disso, o relógio se conecta remotamente com o seu celular também. Se vocês estiverem distanciados e eles estiverem desconectados por Bluetooth, através do Wi-Fi ele se conecta com o celular e você consegue acessar suas notificações também. Quanto aos mostradores de relógio, watch faces, são muitas. E tem um monte de aplicativo e sempre vai surgindo mais alguns que possuem vários. E não vai faltar watch face para você utilizar. A minha preferida é com o avatarzinho da Samsung, que eu acho muito fofo. E eu acho que é a minha cara. Eu coloco ela em tudo quanto é lugar. Não é narcisismo da minha parte, é porque é fofo mesmo.
Ele tem uma função também que é muito interessante, tem um aplicativo. Esse você consegue instalar no seu celular também, que você transforma o relógio, por exemplo, em um touchpad. Você consegue, por exemplo, estar fazendo uma apresentação no trabalho, algo assim, você conecta ele por via Bluetooth com o dispositivo, computador, notebook, tablet, e você consegue ir passando os slides, sabe? É muito interessante isso. E esse touchpad também serve para navegação, você pode... Eu faço isso muito, por exemplo, quando eu estou longe do computador, que eu deito ele na cama, eu deixo aqui minha tela, e eu consigo passar, né, mexer no computador de longe, sabe? É uma funcionalidade muito boa. As funcionalidades a partir de gestos são muito boas com ele. Você consegue atender chamadas balançando o pulso para cima e para baixo, ou recusar chamadas simplesmente virando o pulso. Esse erguer o pulso para ativar a tela, por exemplo, ele é muito bom, ele responde muito bem a esse comando. Ele tem um sistema de economia de energia também que é muito bom. Eu acho que eles inseriram isso muito até por causa da bateria limitada. Por exemplo, eu estou vendo e se eu virar, ele desliga, tá vendo? Então... E também você pode tirar essa função também, se você não quiser que a tela fique ligando o tempo inteiro. Tem alguns modos bem interessantes, como o modo cinema, que você ativa e as notificações param de acender aquela tela, para não incomodar você no cinema e quem tá do seu lado, né? Que isso é uma sacanagem, não façam isso. Ele tem também o modo dormir, é assim que se chama? O modo sono, não sei, como no celular, que ele também para de reagir aos toques. Então se você esbarrar de noite não vai acender aquela luz na tua cara e te incomodar também. Ele tem esse coraçãozinho aqui da Samsung, que eu não sei como se chama de fato, mas ele reúne todas as informações principais aqui. Número de passos, calorias, tempo de atividade diário, tudo aqui reunido num lugar só. Inclusive esse é o primeiro bloco configurado que eu tenho. Eu passo pro lado e já vejo logo ele, que pra mim é o mais importante, assim. Você consegue ver também aqui o reprodutor de música. Aqui você consegue controlar suas músicas. Você não precisa tirar o celular do bolso, não é? Que se você vive no Rio de Janeiro, assim como eu, é uma desgraça, né? De segurança. Eu coloco aqui logo do lado as informações de exercícios físicos, acesso rápido aos que eu mais faço, e aqui você encontra todos eles aqui, são muitos, se eu não me engano são mais de 90, algo assim, mas tem coisas assim muito diferentes, sabe? Você encontra, por exemplo, aqui, acho que é alpinismo, sabe? Umas coisas assim, bem... De tudo que você procurar você vai encontrar aqui. O nível de estresse, que é muito importante, aqui ele vai te recomendar meditação, parar. Tem uns programinhas aqui bem tranquilos de você fazer 30 segundos de respiração profunda. Inspirar, aquela coisa, né? Alarmes. Aqui é o nível de oxigenação, como eu falei. Tem o seu calendário à mão, aqui você consegue ver tudo que você precisa fazer no seu dia a dia, tranquilo. Você consegue controlar o Galaxy Buds, se você possui um como eu. O cancelamento de ruído, o modo ambiente, que é aquele que joga todo o som externo para dentro do seu ouvido. Você consegue ouvir tudo que está acontecendo ao seu redor. Você consegue ativar tudo por aqui também. Aqui são os copinhos d'água que você vai colocando aqui. Você coloca uma meta. Eu coloquei a minha meta de 10 copos d'água por dia. E é isso. Você vai adicionando aqui para ter esse controle. Uma funcionalidade que eu uso muito quando eu estou cozinhando é o temporizador, que eu acho muito prático. Fica no pulso. Iniciar temporizador de 5 minutos. 5 minutos. E contando. Essa é uma das funcionalidades que eu mais gosto, mais utilizo, que é criar lembretes para me organizar ao longo do dia, sabe? Uma funcionalidade que eu adoro, e para mim é fundamental, é como eu consigo organizar o meu tempo de estudo e de dedicação quando eu estou fazendo uma coisa importante, sabe? Eu, por exemplo, gosto de colocar aqui no meu relógio apenas notificações importantes. Eu não coloco aqui rede social, ou bobeirinhas que geralmente te coloca no celular, que fica tudo ali, né? Então, quando ele vibra, quando ele me notifica de alguma coisa, eu sei que é importante. Ou é a minha família, ou é namorada, ou é trabalho, ou é uma mensagem importante de alguém que eu deixei lá para chegar até aqui, sabe? Ou um aplicativo importante, por exemplo, de alguma coisa. Às vezes é uma encomenda que eu tô esperando, eu coloco notificação do correio, mas nada que fuja disso. Então, quando eu tô, assim, no trabalho, quando eu tô estudando aqui na minha mesa, então se notificou, eu sei que é importante, eu sei que eu preciso ver. Se não notificou, eu sei que é bobeira, que é desperdício de tempo, e eu não posso desfocar do que eu tô fazendo, que é importante, entende?
Então você que está fazendo vestibular, concurso, ele também te ajuda muito nisso, sabe? A você manter o foco. No trabalho é bom também. Você consegue ver suas notificações de forma bastante sutil, né? Isso é muito importante. É feio, dependendo de onde você trabalha. Não é aceitável, às vezes nem você, né, você levar, às vezes, estar com o celular, dependendo do que você faça. Mas você consegue, por exemplo, ver suas notificações, responder elas, às vezes de forma sutil, sem ninguém perceber, você responde e não parece que você pegou o celular, por exemplo. Você não precisa digitar também, o teclado ele é fácil de usar. Você consegue usar, por exemplo, o teclado do Google, que é bem facinho, deslizando, sabe? Mas o que eu prefiro realmente, que é muito prático, é você usar o microfonezinho do teclado e falar. E aí ele vai lá e transcreve tudo pra você e envia pra pessoa por mensagem. Facilita muito. Ou mandar um áudio mesmo pelo WhatsApp. Você consegue mandar áudio por aqui, escutar áudio, fica tudo mais tranquilo. Uma outra função que é fantástica é que ele possui NFC e você consegue fazer pagamentos com ele. Você adiciona aqui a sua carteira, seja da Google, seja da Samsung, que é a que eu uso. Você adiciona seus cartões de pagamento e você consegue pagar só com ele. Você não precisa nem estar com o celular, não precisa de conexão com a internet para isso. Você simplesmente aproxima o relógio da maquininha lá e consegue pagar, tranquilo. Tem um sistema de segurança muito bom, tipo, se o relógio sair do seu pulso, ele trava e você precisa colocar a senha ali. Isso é obrigatório a partir do momento que você instala uma carteira de pagamentos. O relógio te obriga a colocar uma senha lá para tornar ele mais seguro e tal. E ele tem um sensor de proximidade, então se você tirar ele do pulso, ele trava na hora e pede sua senha. E é muito prático. Inclusive, pelo menos na carteira da Samsung, você consegue receber pontos a partir disso. A cada pagamento que você realiza, você recebe pontos. E você consegue trocar, né, esses pontos lá no aplicativo do Samsung Pay por produtos, descontos. É muito bom. Então é isso, galera. Eu tô usando ele há 1 ano, aproximadamente. Eu comprei ele em maio, então já passou um pouquinho de 1 ano. A pulseira que eu uso é a mesma até hoje. Ela, inclusive, tá ótima, intacta. Ela é muito confortável. E é isso. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Se eu tiver esquecido ou tiver alguma informação que vocês achem interessante saber ou alguma dúvida, coloquem aqui embaixo nos comentários que eu vou responder vocês. É isso aí, obrigado.